Eu estou nesses dias, nesses domingos, pregando em Atos dos Apóstolos. E hoje eu vou falar sobre atos de generosidade. Comecei a mensagem domingo passado. E domingo passado eu falei os 2 primeiros itens aqui da minha palavra, que são exemplos de atos de generosidade. O primeiro foi a grande oferta feita por Barnabé, que eu já falei domingo passado. Se você ainda não ouviu essa mensagem, vai no meu canal do YouTube, está lá, registrado. E o segundo ato de generosidade foram as esmolas feitas por Cornélio. Hoje eu vou falar das dois atos de generosidade. Primeiro, a coleta da igreja de Corinto às igrejas da Judeia. A gente sabe que o Espírito Santo de Deus vem e ele transforma a nossa vida, o nosso ser integralmente, muito mais à semelhança do nosso Deus. E aqui, quem estava dirigindo a palavra, acho que foi a Isadora, falou que ela sentia que o Espírito ia trazer um grande mover de amor neste tempo. E o Espírito Santo é aquele que nos forma muito mais a identidade de Deus. E Deus é amor. A essência de Deus é amor. E à medida que estamos nos tornando mais parecidos com o Senhor, nós somos capazes de amar. E Jesus, ele deixou muito claro que a nossa marca seria o amor. A marca do cristão é o amor. Nós seríamos reconhecidos pelo nosso amor. Esse é o nosso diferencial no mundo. Então você tem que ser fonte do amor de Deus na vida das pessoas. Você tem que ser fonte do amor de Deus na vida da sua família, no local onde você trabalha. Todo contato que você tem que buscar de Deus ser essa fonte, esse canal de bênção na vida daqueles que te cercam e que se relacionam com você. Houve um momento que a igreja da Judeia, de Jerusalém, passou por grande perseguição e eles sofreram muitas dificuldades financeiras. E as igrejas fizeram uma oferta para enviar a igreja necessitada. E eles começaram então em Corinto, os coríntios, os crentes, a igreja de Corinto começou a levantar uma oferta para enviar para a Judeia. E por alguma razão esse movimento foi interrompido. E aqui quando Paulo escreve a carta aos coríntios, ele os desafia a retomar essa coleta, porque eles estavam precisando e que eles enviassem essa coleta. Lá em 2 Coríntios 9:5, relata o que o apóstolo Paulo desafiou aquela igreja, como ele desafiou. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, ou seja, a vossa coleta, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Toda oferta é uma expressão de generosidade e não avareza, porque a avareza é o pecado da idolatria. Quando somos avarentos é porque idolatramos o nosso dinheiro, idolatramos os nossos bens e as nossas posses. A generosidade é o oposto, é antagônico à avareza, porque procede de Deus e é uma manifestação do seu amor. Em primeiro lugar, Deus recompensa aquele que oferta. Esse texto lá em 2 Coríntios 9, fala sobre esse momento que eles estão levantando esse dinheiro para ajudar a igreja da Judeia. E Paulo coloca ali muitos conceitos espirituais. E o primeiro deles é que Deus recompensa aquele que oferta. Deus não fica devendo nada para ninguém. Aquele que é dono do ouro e da prata podia fazer chover do céu a provisão para a igreja da Judeia.
Como ele fez no deserto, trazendo o maná para o povo de Israel. Como ele fez no deserto, enviando ventos todo final da tarde e soprando as cordonizes para eles fazerem um churrasquinho. Deus poderia fazer isso, mas neste momento Deus quis usar aquela igreja. E muitas vezes Deus faz milagrosamente, como lá na viúva de Sarepta, né? Deus fez brotar na botija o azeite e a farinha em consequência de uma oferta que ela fez. Muitas vezes Deus faz de forma milagrosa, mas muitas vezes Deus age através de mim e de você. E quando Ele nos usa, saiba que Ele recompensa. Deus não fica devendo nada para você. Toda vez que você deposita algo no altar, toda vez que você abençoa alguém, saiba que você está aumentando o seu crédito com Deus. Amém? Não tenha medo de ser abençoador. A recompensa é proporcional à oferta. 2 Coríntios 9:6 diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. É como uma plantação, é simples assim. A regra é a mesma, espiritualmente falando e materialmente falando. Deus deixou claro que essa é uma regra que Deus executa cabalmente. Quando você quer uma plantação, você tem que colocar semente na terra. Se você quer tomate, você tem que plantar, né? Tomate é uma coisa que você pode até plantar num vaso. Teve uma época que a gente fez um ato profético, colocamos a sementinha num vaso e deu muito tomate. Mas você tem que colocar a semente. E quanto maior a colheita que você quer, mais você tem que semear. Meu querido, não tem como você semear pouco e colher muito. Essa regra não existe. Não existe no mundo natural, não existe no mundo espiritual. Portanto, se você quer ser próspero, quem quer ser próspero aqui? Aprenda a ser generoso. Simples assim. E a palavra ensina claramente, né? Tem aquela passagem da Bíblia que quem semeia vento, colhe tempestade. Se você semeia amor, você vai colher o que? Gratidão. E assim é o que funciona, o mundo gira em torno disso. Então, se você quer ser próspero, seja generoso. A oferta deve ser feita com alegria e não com constrangimento. 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama. Deus ama. Deus ama. Você já imaginou Deus olhar para você, né, olhar para o Robson, para a Silene e falar: eu amo esse casal. Porque eles são liberais, eles têm alegria em colocar algo no altar, eles têm alegria ao verem o necessitado levantarem as mãos e abençoarem. E eu digo isso não só para as ofertas que fazemos aqui no altar, mas para o seu parente que precisa de um empréstimo, que está desempregado, que talvez você precisa fazer uma compra no supermercado e mandar para ele. Alguém que está necessitado no seu bairro, alguém que está na rua, alguém que está precisando da cesta básica como a gente faz aqui. Tudo isso são atos de generosidade. O outro conceito que esse texto nos ensina é que Deus aumenta a sua capacidade de ofertar, se você for generoso. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Quem que dá semente ao que semeia? E pão para o alimento. Quem dá pão para o alimento? Também Ele, Deus, também suprirá e aumentará o quê? A vossa sementeira. E multiplicará os frutos da vossa justiça. Tem gente que diz assim: o dia que eu estiver sobrando, hoje eu ganho 1.000, mas o dia que eu ganhar 1.500, aí eu vou ser generoso. Não funciona assim. Se você ganha 1.000 hoje, é em cima dos 1.000 que você tem que tirar 100, sendo fiel no dízimo.
na oferta, abençoar aquele que precisa de você, seu parente, um colega de trabalho, algum projeto, alguma ação de amor. Aí sim, que Deus vai te dar 1.500. E quando você for fiel com os 1.500, Deus vai te levantar com 3.000. E assim vai. Porque Deus aumenta a sementeira daquele que semeia. E eu vou te trazer um desafio para você. Se você tiver alguma dificuldade no seu momento hoje, se você quer uma porta de emprego aberta, se você quer que a sua empresa prospere mais, porque está com poucos rendimentos agora, você não tem que esperar isso acontecer para você ser generoso de forma extraordinária. Faça uma oferta, faça um voto. Votos rompem os céus de maneira extraordinária. Teve uma época que eu e o Lamartine tínhamos 2 salários. Salário da igreja, né, a nossa oferta da igreja, e ele era deputado federal. Então tinha 2 salários. Quando ele deixou de ser deputado federal, a nossa renda diminuiu. Aí eu falei para Deus, Deus, eu quero que o Senhor aumente a nossa renda. Entanto, senti no meu coração, eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me use de alguma maneira. Aí eu quero que venha através de mim. E comecei a orar. Falei, Deus, eu quero tanto. Durante 1 ano eu dizimei, eu dei o dízimo daquilo que eu queria receber. E no final daquele ano, Deus deu o acréscimo de salário que eu desejei. Eu dizimei 1 ano antes de Deus agir na minha vida. Mas eu fiz porque eu sabia que essa palavra é verdadeira e não mentirosa. E quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Então você tem que fazer isso. Meu irmão é empresário e ele veio com um desafio. Deus deu o desafio para ele. Ele falou assim, eu vou começar a ofertar tanto porque eu quero que a minha empresa fature tanto. E começou e a empresa dele começou a crescer e está crescendo cada vez mais. Na pandemia ele abriu um espaço novo. Ele teve que alugar um depósito maior. Por quê? Porque Deus deu a visão para ele. E assim ele fez. Deus está desafiando, meu querido. Você pode estar pensando, puxa, você falou tanto de amor. Hoje o Espírito vai vir sobre nós com amor. E você está falando de dinheiro, você está falando de oferta. Meu querido, Deus ama quem dá com alegria. E a alegria passa pelo seu coração, passa pelo seu amor, passa pela sua entrega. Amor é entrega. Deus amou e deu. Se Deus amasse, mas não tivesse entregue a Jesus Cristo, não teria sido amor verdadeiro. Mas Ele nos amou e Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que cresce em Jesus não perecesse, mas tivesse a salvação e a vida eterna. Porque amar, ahavá em hebraico, significa eu dou. Amar significa doar, significa doação. Quem você mais ama é quem mais precisa de você. Por isso que você tem que ensinar os seus filhos a ajudar você. Não é só você dando para ele, porque você vai amá-lo. Mas se você não fizer um trabalho para que de alguma forma ele retribua o seu amor, ele pouco vai ter amor por você. A gente ama quando a gente investe, quando a gente abre o coração. Isso é prova de amor. Então Deus ama aquele que ama, porque aquele que ama dá com alegria, vem com o coração aberto. Quando ele ganha algo, quando ele ganha uma recompensa, a primeira coisa que ele pensa, puxa vida, glória a Deus, eu vou poder ofertar mais, eu vou poder abençoar mais. E começa a pensar em quem ele vai dar, em quem ele vai abençoar, que presente ele pode comprar. Amém? Deus ama, Deus ama. Outro conceito que esse texto nos ensina. A oferta faz brotar gratidão e louvor a Deus por parte daquele que foi agraciado. Quando você abençoa alguém, aquele alguém fica tão feliz e dá glória a Deus, e Deus é glorificado através da sua ação. 2 Coríntios 9, 11 a 14 diz assim: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Deus nos enriquece
para a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados, graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência, ou seja, o serviço dessa ação de doação, não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Ou seja, não só supre eles, mas traz glória para Deus, pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da vossa abundante graça de Deus que há em vós. Quando você abençoa alguém, é tão gostoso a gente ganhar um presente. Você está precisando de alguma coisa, alguém chega e dá para você. Gente, é muita felicidade. Às vezes você pode até comprar, mas quando isso acontece, é demais. Você pensa em algo e de repente aquilo chega para você. Você sabe que Deus amou você, né? Há pouco tempo, um irmão ganhou de oferta um carro. E ele estava precisando muito desse carro. E ele deu o seguinte testemunho: olha, eu sempre ouvi falar disso, eu sempre ouvi falar de generosidade, mas eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Alguém supriu uma necessidade tão grande assim, sem que eu tivesse pedido emprestado ou pedido um dinheiro, e eu recebi. Porque alguém que sentiu a necessidade, se moveu em amor e abençoou. E ele estava radiante, tributando glórias a Deus, graças a Deus. Teve uma época que Deus me moveu para dar uma oferta, e eu tive um sonho. Eu já disse que eu gosto de contar essas histórias porque são testemunhos. Teve um ano que eu tive um sonho. E eu ia no aniversário de uma discípula minha e chegava lá, dava uma caixinha para ela. Aí ela abria a caixinha e pegava uma chave. Aí ela olhava para mim, eu olhava para aquela chave e eu falei: querida, você ganhou um carro igual ao meu. E eu acordei. Aí fui passando, fui orando por ela tal, até que próximo ao aniversário dela, ela me convidou para ir na casa dela orar pelo aniversário. Eu nunca tinha ido na casa dela. E aí eu falei: Jesus, olha, eu sonhei que eu ia na casa dela e dava uma caixinha de presente. Então, Jesus, eu tenho que dar caixinha de presente. Aí eu falei: mas Deus, ela ganhou a chave do carro que é igual ao meu. O que isso significa? Deus falou: é isso mesmo. Você vai dar o seu carro para ela. E eu fiz exatamente como eu havia sonhado. Falei para o Lamartine, testificou no coração dele. Era um carro que não tinha 1 ano de uso. Eu fiz exatamente como Deus me mandou. Reformamos o carro, limpou, fez a revisão, tudo que tinha que fazer. Eu fiz a caixa, pus a chave e levei lá e entreguei para ela. Gente, essa pessoa testemunhou tanto isso que ela viveu. E eu fico imaginando que cada vez que ela tributou graças a Deus, porque eu tive coragem de fazer isso, que para mim foi um privilégio. Para mim é um privilégio ser acionada por Deus para abençoar alguém, para essa pessoa dar graças a Ele. E eu ficava imaginando toda vez que ela ia contar os testemunhos, como Deus ia ser glorificado. E você, quando você fizer alguma coisa, abençoar alguém, pensa nisso. Pensa quantas vezes Deus vai ser glorificado através daquilo que você vai fazer por amor. Amém? Isso é mais importante. Isso tem que nos deixar mais felizes do que qualquer coisa. Mais feliz do que ganhar é poder dar. Né? Como diz a palavra, mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu creio nisso, eu sinto isso. Aliás, eu tive que até aprender a receber. Eu tinha dificuldade de receber e Deus me ensinou também a receber.
Porque eu tinha facilidade para dar, mas quando eu recebi eu ficava constrangida. Aí Deus falou, não fique mais constrangida. Quando você receber, você tem que dar a mesma graça a Deus, mesma alegria com que você fica feliz quando alguém recebe de você e vai tributar graças a Deus. Então a via é mão dupla. Dá para receber, mas mais bem-aventurado é dar do que receber. Você pode sentir isso no seu coração? Isso é o que Deus espera de nós. E a segunda oferta, o segundo ato de generosidade, é a oferta que a igreja de Filipos fez e enviou a Paulo através de Epafrodito. A igreja de Filipos, os filipenses, fizeram uma oferta, uma colheita, e mandaram para Paulo uma oferta, através de Epafrodito. E a carta aos filipenses, quando Paulo escreveu, ele escreveu para agradecer a oferta que ele tinha recebido. Você sabe que eu não entendia como Paulo, na prisão, escreveu uma carta dizendo, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. E ele falava tanto de alegria, eu falava, como que um homem na prisão pode estar tão cheio de alegria para transbordar isso para os filipenses? Até que eu fui estudar a carta, eu entendi. Ele tinha acabado de ser tocado pelo amor de Deus, tocado através da igreja de Filipenses, porque eles mandaram uma oferta. Eles mandaram uma oferta e Paulo fala no livro, eu fui em tudo suprido, vocês me supriram em todas as coisas. Então Paulo estava tão feliz, ele ficou tão feliz porque ele recebeu aquela oferta, que supriu em todas as coisas a sua necessidade, que ele ficou cheio de alegria e transbordou de alegria e falou aos filipenses, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Essa manifestação do amor e da alegria veio porque alguém foi generoso para com ele. Quando você é generoso para com alguém, a alegria do Senhor vem sobre aquela pessoa. Paulo se alegrou muito com aquela oferta. O texto diz lá em Filipenses 4:10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava necessidade. Essa igreja era a única igreja que desde o começo do ministério de Paulo ajudava ele financeiramente. O texto diz assim, Filipenses 4:14-16. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não só uma vez, né? Mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Que sejamos como essa igreja, né? Olhando para as necessidades daqueles que estão ao nosso redor e suprindo as necessidades. Paulo se alegrou porque ele recebeu, mas Paulo se alegrou por um outro motivo de maneira mais intensa. Sabe qual? Você vai saber agora. Paulo se alegrou porque o crédito deles, o crédito dos filipenses, iria aumentar diante de Deus. Filipenses 4:17-19. Esse é um texto que todo mundo sabe. E diz assim, não que eu procure o donativo, Paulo falando, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória,
há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quando alguém diz para você que o Deus da glória vai suprir a sua vida, segundo a sua riqueza, Ele só vai fazer isso se você tiver crédito com Ele. Não vai fazer para todo mundo, não. Que é bem claro o texto. Ele só vai suprir segundo a sua riqueza em glória, se você for fiel. Quando Deus tocar no seu coração para que você olhe alguma necessidade e supra aquela necessidade. Porque aí o seu crédito, Paulo ficou feliz, porque os filipenses teriam o seu crédito aumentado. Quando você dá alguma coisa para alguém, o seu crédito é aumentado. Quem não gostaria de ter num banco um crédito ilimitado? Vocês já ouviram falar daquele cartão Unlimited? É um cartão sem limite? Quantos gostariam de ter esse cartão sem limite? Todo mundo, né? Você precisa ter dinheiro no banco para você ter esse cartão. Sabe com Deus o que você tem que fazer? Ser generoso. Se você for generoso, você vai ter esse crédito aqui, ó. E não vai ter com um banco que fale, não. Que tem o seu limite, como é que se diz? Não é sem limite, mas Deus é o Deus sem limite. Segundo a sua riqueza em glória, Ele vai te suprir se você for generoso. Lógico, não é para você sair e ficar distribuindo e jogando o seu dinheiro. Não. Você tem que ser bom mordomo. Se Deus te dá 1.000, você tem que receber o 1.000 e falar: Senhor, o que é que eu tenho que fazer com esses 1.000? Como eu já disse aqui, que tem um texto que diz que eu não devo reter mais do que é justo. Deus vai dizer para você, você vai reter isso para você, isso é seu, o resto você vai ofertar no altar, você vai abençoar tal, você vai investir tal, você vai olhar para aquela causa importante e você vai abençoar aquela causa. Deus quer nos usar com essa visão de grandiosidade. Amém? Como eu disse aqui, a filantropia no Brasil é muito pequena. Diante dos países existentes é lá embaixo. Por quê? Porque o brasileiro tem a mentalidade que o governo tem que fazer para ele. Então as empresas muitas vezes não investem em universidades, não investem em educação, não investem em pesquisa. As pessoas físicas ficam ricas e deixam herança para as descendências até a 10ª geração. Às vezes nem vai até a 10ª, viu gente? Porque se a pessoa é muito mochiba, vai perdendo ao longo das gerações. Mas vai deixando, só fica querendo enriquecer para ter o carro mais bonito. Não tem nada demais quem tem dinheiro ter as melhores coisas, mas só pensa no umbigo. Aí o que acontece? Não prospera, o país não prospera. E Deus quer começar com a igreja de Cristo. O governo tem que fazer a parte dele, porque aqui os impostos são altíssimos, eu já disse isso. Mas nós não precisamos depender do governo. As cestas básicas que nós estamos dando aqui, quando nós começamos, a gente dava 200 e poucos por mês. Hoje a gente dá quase 500 por semana. A pastora Anaísa é a coordenadora, trabalha na frente. Eu sou a líder da associação. Uma vez ela falou: pastora, mas a gente continua ou não? Porque está tendo cada vez mais, a fila aumenta. Não tem mais como fazer, o que nós vamos fazer? Eu entrei no meu quarto, orei a Deus, falei: Deus, o que eu faço agora? Deus falou: continua. Eu falei: Senhor, eu vou continuar, nós vamos continuar enquanto o Senhor der o dinheiro. Porque nós estamos dispostos e eu pela fé continuo. Então o Senhor vai mover o coração e tem movido o coração. Gente, domingo passado eu profetizei sobre generosidade e disse: vem um mover de generosidade incrível sobre essa igreja. E vem um mover de prosperidade incrível sobre essa igreja. Quantas cestas a gente ganhou? Mais de 500 essa semana. Deus vai usar você. E agora eu quero terminar essa palavra dizendo uma visão que Deus me deu.
quando nós estávamos adorando. Eu via essa igreja, porque a gente cantou, enche esta casa, enche esta casa. Quando o Espírito Santo enche esta casa, enche a sua vida. E eu via essa plateia aqui se estendendo até perder de vista. E eu via bandeiras de todas as nações se achegando à multidão. E Deus falou, é isso que eu vou fazer no meio de vocês. Nações virão. Mas o que Deus me fez ver é que isso vai acontecer muito. Em escala muito grande. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias e a colheita vai ser grande. Amém? Pode aplaudir. Tem uma irmã ali que ensaiou. E Deus vai usar você. E eu quero terminar essa palavra dizendo que o Espírito Santo de Deus vai encher a sua vida de tal forma. Esse Pentecostes vai ser um marco na sua vida. Você vai ser cheio do Espírito Santo, de poder, de amor, de generosidade. Você vai viver o extraordinário de Deus. Tem gente aqui que precisa escrever quando chegar na sua casa, na sua Bíblia, em algum lugar, e anotar a data, e vai dizer, a partir de 2021, quando tudo dizia o contrário, Deus começou uma grande obra na minha vida. Na minha vida espiritual, na minha vida emocional, nas minhas finanças, Deus vai me prosperar. Diga, Deus vai me prosperar. Pobreza vem do inferno. Escassez não vem de Deus. Aquele que fez os céus e a terra quer dar o melhor dessa terra para você. Por isso prepara o teu coração, meu querido. Prepara o teu coração para receber as melhores porções dos céus. Encha a sua vida de fé, encha a sua vida de poder, encha a sua vida de amor, para que você possa viver o melhor tempo, os melhores sinais e milagres da sua vida. Recebe agora. Pentecostes, declara comigo, Pentecostes na minha vida. Fogo do Espírito na minha vida. Os milagres, os sinais se manifestarão em mim. Em nome de Cristo Jesus, feche os seus olhos. Você que está nos ouvindo, você que está aqui. O primeiro passo que nós temos que fazer é entregar a nossa vida para Jesus. Jesus é a manifestação do amor de Deus. Porque Deus amou, Ele deu a Jesus. Porque nós amamos, nós somos generosos. Que o Senhor Deus possa entrar no seu coração através da sua profissão de fé. Confesse a Jesus na sua vida agora. Ore comigo, diga assim, Senhor Deus, eu abro a minha vida e o meu coração a Jesus Cristo. Jesus Cristo desceu dos céus, veio até a terra e morreu numa cruz para que eu fosse salvo. Ele pagou o preço de morte para que eu tivesse vida. E eu abro o meu coração agora. E eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Senhor Deus, transforma a minha vida. Quebra todas as amarras com o mal. Perdoa os meus pecados. E me dá uma vida nova em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Todos nós temos que renovar os nossos votos com Deus, sempre. Mas se você fez essa oração de entrega, você que está nos ouvindo também, se você fez essa oração de entrega da sua vida a Jesus pela primeira vez, levante a sua mão, que eu quero orar mais uma vez com você. Levante a sua mão se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida. Tem uma pessoa, tem mais alguém que fez essa oração de entrega? Você que está nos vendo online, se você fez essa oração de entrega, tem aí um QR Code que você pode acionar para que possamos conhecer você.
Então ore conosco aqui, meus queridos. Diga assim: Senhor Deus, muito obrigada por essa oportunidade de estar diante do Senhor e depositar a minha vida. Toma a minha vida, dirige os meus passos, escreve a minha história e me abençoa, meu Deus, meu Senhor, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. E nós vamos finalizar. Eu gostaria que você ficasse em pé. Você que já está aqui, já aceitou a Jesus, tem caminhado com o Senhor. E você quer uma experiência nova nesse Pentecostes com o Espírito Santo. O tempo é agora. Talvez você já tenha sido tocado no louvor, na palavra, mas você pode ser muito mais agora. Diga: Senhor Deus, aqui estou, diante da tua presença, no teu altar. Se você quer receber o dom de línguas agora, eu vou orar por você. Dom de línguas nos edifica e nos faz entrar no mundo espiritual. Eu vou orar para que você receba. Se você quer um dom, se você quer pedir perdão porque tem sido avarento e a partir de hoje você quer ser generoso, tudo isso você vai colocar no altar. Ore ao Senhor agora. Peça aquilo que você deseja do Senhor nesse tempo. Ora kodsi balasuri kadsi malashuri kadsi malasuri malamasuri kadsi balasuri bas. Ora rola bashuri kadsi balasuri kadsi balasuri bas. Ona mahala malarora la masura la la basura katiri la bas. Senhor Deus, desce sobre as nossas vidas como língua de fogo e aquece o nosso coração. Senhor Deus, sopra, Senhor Deus, como veio no Pentecostes um som, Senhor Deus. O Senhor se manifesta através de um som de adoração, um som de júbilo, um som de alegria. Ora rola bachora, balabalassora, lalalabas. Declare o seu amor ao seu Deus agora. Agradeça, glorifique, diga aleluia, 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 aleluia. Graças ao nosso Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Você sentiu o poder de Deus sobre a sua vida? Glória a Deus. Levante a sua mão para o alto. Senhor Deus, que o amor de Deus o Pai, que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, que o sacrifício de Jesus Cristo, mas especialmente, Senhor Deus, neste Pentecoste, que a nossa gratidão venha, Senhor Deus, nos elevar à tua presença, e que o Senhor possa nos fazer romper de tudo aquilo, Senhor Deus, que nos segura e que nos amarra, para que possamos caminhar e correr na nossa caminhada cristã para grandes bênçãos e grandes conquistas no Senhor. Que o Pentecostes venha sobre a tua igreja, a Yacht Church, sobre a igreja de Jesus na terra, sobre a nação brasileira em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Uma boa semana.